queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do itinerário formativo. Sou professora Marta Patrícia, professora do componente de arte, e hoje estou acompanhada para a aula. Vejam só. Hello! How are you today? Como estão todos hoje? Aqui é a professora Cláudia Borges, do componente de língua inglesa, e nós vamos conferir agora os nossos conteúdos de hoje. Então, esta é a aula 15. O objeto de conhecimento é Amazônia à luz dos gêneros discursivos. E no nosso detalhamento, vamos estudar hoje sobre charge. Então, vamos à nossa aula de hoje. E vocês estão acompanhando agora conosco este nosso cenário aqui que está nos acompanhando aqui atrás, que está ilustrando o nosso tema de hoje, que é charge. Então vocês estão vendo aqui essas imagens aqui atrás, são alguns exemplos de charge relacionadas a quê? Relacionadas à Amazônia, que é o nosso tema recorrente que nós estamos utilizando nesse nosso itinerário, certo? E o nosso tema especificamente da aula de hoje é Amazônia, arte e crítica social nas charges. Como assim crítica social? Como assim arte? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Como é que é possível utilizar a charge para fazer uma crítica social através também da arte, ok? E também do humor, né? Vocês podem perceber que essas imagens aqui têm ilustrações assim, que é aqueles traços engraçados que a gente costuma ver nas charges por aí, ok? Afinal, a charge ela é exatamente isso. É a gente conseguir colocar uma coisa importante, mas com uma leveza, com humor, e trazendo, claro, a questão da ilustração, que convida a gente a ficar mais imerso, e não só a ler, mas também ver esse cenário, né? Então a gente trouxe um exemplo hoje para vocês. Bora acompanhar? Dona Onça, já viu essas charges que andam circulando por aí? Tem umas que mostram o desmatamento e o garimpo do jeito que a gente vê todo dia. Vi sim, Curupira. A charge é danada. Faz rir, mas também faz pensar. Mostra o que os humanos estão fazendo com a floresta e com o nosso povo. Pois é. É bom ver gente usando o desenho para abrir os olhos dos outros. Quem sabe assim, eles aprendem a respeitar a natureza e o saber dos que vivem aqui. Tomara, porque preservar a floresta também é preservar a nossa história. E isso, meu amigo, nenhuma borracha nem garimpo devia pagar. Então, vocês puderam perceber um exemplo de charge que foi apresentado. Nós vamos reapresentar este pequeno trechinho para que vocês possam acompanhar novamente esta conversa, né, dos nossos personagens que estão falando sobre a Amazônia. Vamos conferir novamente. Dona Onça, já viu essas charges que andam circulando por aí? Tem umas que mostram o desmatamento e o garimpo do jeito que a gente vê todo dia. Vi sim, Curupira. A charge é danada. Faz rir, mas também faz pensar. Mostra o que os humanos estão fazendo com a floresta e com o nosso povo. Pois é. É bom ver gente usando o desenho para abrir os olhos dos outros. Quem sabe assim, eles aprendem a respeitar a natureza e o saber dos que vivem aqui. Tomara, porque preservar a floresta também é preservar a nossa história. E isso, meu amigo, nenhuma borracha nem garimpo devia pagar. Então, novamente, vocês acompanharam aí essa conversa entre os personagens falando da importância da charge. Então, como a charge pode ser utilizada, né, com humor para mostrar a realidade que está acontecendo à nossa volta. E a gente conseguiu perceber o olhar crítico também que vem nas falas. Quando a gente traz personagens animados, eles trazem essa leveza para o discurso, mas não deixa de perder a reflexão principal que a charge nos traz. Mas para isso, vamos então, depois de já ter ilustrado,
entrar um pouco mais, afinal, para entender o que é a charge. Então, vamos ver agora a definição de charge. O que é? Então, charge é um gênero textual jornalístico marcado pela ironia. Isso mesmo, quando você percebe algo engraçado, né, ou irônico, é uma das características da charge. Ela é produzida em uma espécie de quadro ou tira, que contém desenho ou caricatura sobre um acontecimento da atualidade. Então, em geral, a charge sempre retrata algo que está acontecendo nos dias atuais. E a gente consegue perceber também que ela já tem uma estrutura, um formato. Então, não é apenas uma imagem, um desenho ou algo solto. Precisa vir ali em forma de tira, ou seja, é uma história, só que mais curta. E seriam alguns frames, ou seja, pedacinhos estáticos daquela história, como se fosse uma fotografia, e a gente enxerga ali os balões também, que vão trazer um significado também para esse discurso, né? Isso mesmo. Vamos ver mais um pouquinho sobre a definição de charge. Então, observe que o texto não verbal pode estar acompanhado, texto não verbal pode estar acompanhado de texto verbal. E as charges políticas, culturais e esportivas são os principais tipos de charge. Então, quem está acostumado aí, né, a torcer por algum time, sempre acontece, né, de aparecer alguma charge ou outros tipos, né, de brincadeiras a respeito desse assunto. Então, o tema político, o tema cultural e esportivo são os principais, os mais utilizados, né, como recurso para elaborar uma charge. Agora, só esclarecendo, o texto não verbal, como assim? Neste caso das imagens, você pode dizer que é um texto não verbal, que você não tem nenhuma palavra, você só observa as imagens. Então, nesse caso, ele pode ser acompanhado ou não de um texto verbal, ou seja, palavras, algum texto ou alguma frase. E aqui a gente consegue perceber exatamente nesta imagem da nossa cartela, em que nós temos o curupira na floresta, e ele é a nossa linguagem, o nosso texto não verbal, onde você olha e você já entende um contexto sobre o que vai ser falado. Enquanto a questão do texto verbal está no balão, mostrando exatamente uma fala mais tranquila e explicativa. Mas afinal, como ela ajuda a mostrar a realidade amazônica? Você já parou para se perguntar isso? É uma ferramenta, pode ser utilizada, né, para mostrar essa realidade. Vamos ver como aqui. Então, denúncia e crítica. Crítica social. Então, ela pode ser utilizada para expor problemas como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, a seca nos rios, não é? Que foi uma realidade, né? Infelizmente aconteceu na nossa região, foi bem catastrófica para as pequenas comunidades. Então, essa é uma oportunidade que você pode utilizar também para denunciar, para retratar essa realidade através da charge. E ainda pode servir para nos trazer a reflexão e conscientização. Então, a gente usa a questão da sátira para provocar o público a pensar sobre o impacto das ações humanas na floresta. Porque, como colocamos há pouco, você pode trazer algo que vai fazer as pessoas pensarem criticamente. Então, a charge, ela tem esse teor, ela tem essa característica de conscientizar. E a partir de coisas do nosso cotidiano, não distantes. Muitas das vezes, a gente percebe isso nas aulas de história, língua portuguesa, que consegue trazer uma forma de explicar mais lúdica uns assuntos que às vezes eles são mais densos. Isso mesmo. Além da reflexão e conscientização, ela é utilizada também para a defesa dos povos da floresta. Como assim? Ela pode ser usada para destacar o desrespeito aos direitos indígenas e das comunidades locais também. Então, é uma crítica, uma forma de crítica que também você pode utilizar através da charge. Então, vocês viram que são várias formas que você pode utilizar, né, de
utilizar a charge para mostrar todas essas realidades amazônicas. E temos outra também. Ainda podemos utilizar a charge para valorização do saber tradicional. Então, ela também pode mostrar a importância do conhecimento ancestral na preservação ambiental. Aqui, lembrando que nós estamos focando para a nossa realidade amazônica. Ou seja, tudo isso que a gente está falando são coisas voltadas para essa conscientização ambiental da nossa Amazônia. Mas a charge, ela pode servir para vários assuntos. Nesse caso, nós estamos trazendo ela como um meio de conscientizar, de valorizar. E aqui entra essa questão de reconhecer o conhecimento dos nossos ancestrais. Muito importante, não é? E temos ainda um outro uso para ela, que é apontar o conflito de visões. Quais seriam esses conflitos? Ela pode ser utilizada para revelar o choque entre o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza. Ambos são necessários, não é? Mas é preciso um equilíbrio. O desenvolvimento econômico é importante para todas as comunidades, para a nossa região, mas a conservação da natureza também. Então é interessante, você pode utilizar, né, a charge como meio também de mostrar esse conflito de visões. E ainda temos a questão de trabalhar dentro da charge os impactos sociais, porque a partir dessa forma mais lúdica, com imagem e texto, a gente consegue mostrar as consequências das ações humanas sobre os direitos e a qualidade de vida das comunidades amazônicas. Então, a gente percebe que eu vou trazer para a minha realidade, eu vou falar do meu cotidiano, eu posso utilizar a charge como instrumento. Isso mesmo. E agora nós vamos fazer umas pequenas observações em relação à charge e à arte, não é, teacher? Afinal, a gente está falando de utilizar a linguagem não verbal também. Então, vamos entender melhor. Olha só, aqui a gente vai perceber que quando a gente fala desse olhar mais artístico, é pensar na sensibilização e conscientização. Afinal, como expressão artística, a charge ela desperta esse olhar crítico e emocional do público e ela vai revelando de forma criativa e impactante os efeitos do desmatamento, da exploração mineral, das injustiças sociais na Amazônia. Então, a gente consegue colocar de forma colorida, de forma sensível e sem ser algo agressivo. Então, a arte, ela nos ajuda a trazer o nosso posicionamento de forma respeitosa, bela, criativa, não é mesmo? Com certeza. E temos ainda um outro tópico relacionado à arte, que é a voz dos territórios. Por meio do humor e da ironia, né, que é essa parte que é mais leve em relação à charge, né? Porque você não fica chateado, porque você vê ali, você já está rindo, está achando engraçado. Então, através disso, a charge dá voz aos povos da floresta. Ela mostra as suas realidades, saberes e resistências diante das ameaças ambientais e econômicas que afetam seus modos de vida. Além disso, a gente ainda vai conseguir perceber que dentro desse contexto artístico, também vamos enxergar ela como uma catalisadora de mudanças. Olha só, a arte da charge, ela pode provocar reflexão e diálogos. Então, ela incentiva atitudes transformadoras, ela vai ampliando a consciência, ela nos leva a uma reflexão e faz você até ter empatia com relação a esse contexto, ao tema que está sendo abordado. Quando a gente utiliza para sensibilizar e utilizar a arte para denunciar e trazer essa nova forma de agir, a charge também nos leva a isso. Nós temos o exemplo da Mafalda, né, por exemplo, que traz para a gente grandes reflexões e você lê uma tira daquela, você não consegue ficar na mesma. Você vai procurar mudar e pensar pelo menos um pouquinho diferente. Até porque ela é uma personagem, né, a criança, então
a gente toma aquela leveza, aquela inocência da criança, né? E você presta atenção no que ela está falando. Então, pela característica do personagem, que é fofinho, que é engraçadinho, você lê aquelas informações ali, ao mesmo tempo tem aquelas ironias e as críticas também. A questão da curiosidade, né? Por exemplo, aqui a gente começou a nossa aula com uma conversa entre o Curupira e a onça. Ora, aí você fica curioso. A onça fala? Mas aqui ela estava falando. E ainda estava refletindo e sabendo um pouco com o Curupira o que estava acontecendo. Então a charge ela sempre vai trazer um pouco também dessa curiosidade. Isso mesmo. E além disso, temos a preservação da memória. Ela ajuda a manter viva a história e o valor da Amazônia. Para quê? Para o equilíbrio do planeta, inclusive por meio de exposições e registros artísticos. Vários registros, né? Quando as pessoas veem aquelas imagens relacionadas à Amazônia, elas ficam, né, de boca aberta. O que está acontecendo na Amazônia? Por exemplo, na próxima imagem que vocês vão acompanhar a seguir, que está relacionada às linguagens e também à arte. Então, nessa imagem, você pode perceber, você tem aí esse cenário, né? Tem, em primeiro plano, você tem esse machado, perto dele você tem aí esses ossos, esse esqueleto, e esse machado ele está, né, enfiado aonde? Lá no que restava de uma floresta. E ao fundo você pode perceber o cenário devastador aí, né? Várias árvores ali, só os tronquinhos delas, só o resto mortal das árvores. Não tem mais nada ali. Então, nesse cenário, você pode perceber o quê? Do que ele está falando? De morte, de animais que já morreram, de uma floresta, porque está o cenário aí de uma floresta. Então, só essa imagem aí, que é uma charge, que ela pode ter um texto escrito ou não, você pode perceber que ele estava fazendo uma crítica, né, em relação ao desmatamento. Assim como a próxima imagem que nós vamos ver a seguir. Olha só, nessa imagem vocês estão vendo aí em primeiro plano uma plaquinha ali no cantinho, né, está escrito Amazon Rainforest, né, Floresta Amazônica. Então a placa ali está em inglês, poderia estar em outra língua também, tranquilamente. E ali, em segundo plano, você vê o fogo, não é? Está bem amarelo, está bem destacado, certo? A pessoa que desenhou, ela fez esse destaque, e é um destaque intencional, certo? Para mostrar o fogo. E lá no fundo, você vê a floresta, não é? As árvores ali estão em cinza, um pouquinho escuro, que daqui a pouquinho mais vão ser tomadas por esse fogo. Então, essa charge foi utilizada para quê? Para denunciar, para falar sobre o que está acontecendo na floresta. Lembrem-se que as charges são utilizadas para falar de acontecimentos do dia a dia, né? Coisas que estão acontecendo no nosso momento, na nossa atualidade. Então, esses são alguns exemplos, né, que a gente está mostrando em relação à Amazônia. Então, nessa imagem que vocês viram aí, é um exemplo de charge, que nesse caso está aliada à informação verbal, que é a plaquinha, que está em inglês, com a informação não verbal, né, que é a imagem que vocês podem acompanhar. E a gente consegue comparar, né, a primeira imagem, que era sem linguagem verbal, mas a imagem muito forte falava por si. Como bem trouxe aqui a professora Cláudia, os detalhes. Se você olhar a floresta desmatada, a questão do machado enficado na árvore, os ossos dos animais, então você olha, você já tem ali uma mensagem, sem precisar ela estar escrita, porque a imagem por si só, ela já traz toda a bagagem necessária da mensagem. E a outra, ela já vem misturada. A questão da linguagem verbal com a não verbal. Então, dois tipos de texto estavam presentes, mas também, como bem colocou a professora Cláudia, você conseguiria entender. Ali estava só para destacar que não era qualquer floresta, era a nossa floresta amazônica. Mas você pega a mensagem pelo fogo e pelas árvores atrás, que estão sendo devastadas, estão sendo queimadas. Então, isso é a charge.
É você conseguir olhar e tirar a mensagem de forma simples, visualmente, e também não traz uma tensão. Ela consegue trazer uma temática mais séria, porém com uma leveza. E essa que é a parte legal da charge, né? Ela é simples, mas assim, na simplicidade dela, ela consegue passar várias informações para vocês. Mas agora, como é que a gente poderia fazer uma charge? O que eu preciso fazer, né, para poder elaborar uma charge bem legal? Vamos conferir então. Então, charge, como fazer? Primeiro tópico importantíssimo é o tema. Você vai falar sobre o quê? Então, você vai escolher um tema atual e relevante que possa ser abordado com humor e ironia. Então, é com você. Você escolhe o tema que você quer falar sobre ele. Então, como é que você pode reforçar, né, o seu repertório? Acompanhando as notícias, lendo artigos de opinião e também estando atento às discussões nas redes sociais. O que o povo está falando aí nas redes sociais? Qual será? Já que a charge ela tem que ser algo atual, ela tem que trazer uma temática do seu contexto, né? Isso mesmo. Então, você pode buscar temas que despertem o interesse do público e que permitam explorar diferentes pontos de vista. E claro, vamos entender o conceito. A gente consegue perceber aqui no ponto 2 do conceito em que a gente passa a definir uma forma visual de transmitir uma opinião ou mensagem de maneira criativa e impactante. Então, eu vou ver o que eu quero falar, vou escolher a temática e em seguida eu tenho que pensar como eu vou colocar isso visualmente. Eu vou utilizar que técnica? Eu vou fazer uma pintura? Eu vou fazer um desenho? Eu vou fazer uma arte digital? E aqui você pode utilizar de várias ferramentas. Então, aqui ajuda você a fazer anotações e desenhos rápidos, que leva a criar esse conceito, a elaborar um rascunho do que você pretende. Afinal, é necessário uma elaboração até chegar no produto final, né? Isso mesmo. Então, com a ideia em mente do que você quer fazer, né, essa forma visual que você escolheu, você vai passar para a próxima etapa, que são os personagens e cenários. Então, quem que vai fazer parte aí da sua charge? Vai ser uma charge aqui com as nossas lendas da Amazônia também ou não? Então, o que você vai definir? Defina os personagens que estarão presentes na charge e, importante, o cenário em que eles estarão inseridos. Nesse exemplo que a gente viu aqui na nossa aula, quais foram os personagens? Então, o Curupira e também a onça, certo? Então, esses foram os nossos personagens. Onde que eles estavam? Lá na floresta. Então, esses foram os nossos personagens escolhidos. E aí, o que você vai escolher? Você pode também escolher figuras públicas, estereótipos ou personificações de ideias. Então, você também tem essas possibilidades. E lembrando que o cenário ele deve complementar a mensagem e reforçar o contexto da charge. Como, por exemplo, aquele cenário que tinha aquele machado, não é? Ele, por si só, ele já falava tudo. Aquela floresta devastada, o machado ali, né, em primeiro plano, os ossos ali perto da árvore. Então, o cenário é importantíssimo também para reforçar a ideia que você quer passar para a sua charge. E aqui também a gente chama até um ponto de atenção, porque nós passamos 2 vezes o nosso vídeo que estava tendo ali a conversa do Curupira com a onça. Então percebam que quando nós pedimos para vocês reassistirem, era para refinar o olhar. Então ali tinha também um personagem escondido. Quem será que conseguiu enxergar? Será que você descobriu que tem ali um macaco? Ele estava representando quem? Nós. Afinal, ele estava vendo a conversa entre o Curupira e a onça. E ele estava sabendo de tudo ali na hora. E esse seria o espectador, perplexo, sabendo do que estava acontecendo. Nossa, quer dizer que é isso mesmo? Está acontecendo isso? Esse é o conceito?
Então, sempre vão ter coisas, podem ser menor que sejam, mas elas vão ter que ter sentido com a mensagem principal. Tudo tem uma razão para estar ali na charge. A cor, a questão da forma de desenhar, a forma do balãozinho, a escrita, a grafia, né? Quando a gente fala de escolher qual é o tipo de letra utilizado, tudo ali tem que ser algo que vai ajudar e reforçar a mensagem principal. Isso mesmo. Tudo importa, todos os detalhes importam, não é, teacher? E vamos então ao nosso ponto 4. A gente está mostrando aqui passo a passo. E chegou agora na etapa do esboço e refinamento. Aqui você vai fazer um esboço da sua charge em detalhes. Porque lembra que lá no início foi só um rascunho rápido para poder garimpar a ideia, pensar no que iria usar e qual ia ser o cenário. Agora você vai pensar no posicionamento dos personagens e dos elementos do cenário. Então, vai experimentar diferentes composições, perspectivas e encontrar ali a melhor solução visual para a sua mensagem. Por isso é necessário refinar, aprimorar e adicionar os detalhes aos personagens, ao cenário, a tudo que tiver aí na sua charge. Isso mesmo. Então, depois que você fez o seu esboço, depois que você refinou, você vai passar para o próximo passo, que é inking e edição de texto. Então, você vai começar esse processo de inking, ou seja, passar a limpo o desenho, né? Tirar todos aqueles borradinhos, tudo que não faz parte mais dele. Então, passar a limpo o desenho com a caneta ou marcador. Isso vai ajudar em quê? Vai ajudar a dar uma maior nitidez e contraste à charge. Se necessário, adicione o texto à sua charge, mas deve ser sucinto e bem integrado ao desenho. Lembre-se que tudo tem que fazer sentido. E vamos chegando ao final do nosso processo. Olha só, etapa 6, a nossa finalização. Então, é a etapa final. A finalização da charge com a adição de cores, sombras. Então, aqui você já vai ver o detalhe, o que pode ser melhorado. Além da aplicação de técnicas de acabamento. E o texto, se houver a minha necessidade de modificar. Porque às vezes a gente escreve o negócio e diz, pô, isso daqui poderia ficar melhor. Ah, eu fiz esse desenho, mas acho que se eu colocasse desse jeito ia ficar mais bonito. Então, esse é o refinamento final, onde você vai ter que colocar ali os detalhes. Afinal, lembra que tudo que está lá tem que conversar com a primeira mensagem, com o objetivo principal. Então, não pode fazer um negócio só porque acha que ia ficar legal, ia combinar, ou ia ficar bonitinho. Não! Até as cores impactam, como vocês conseguem enxergar nas charges aqui atrás da gente. A mensagem conversa com a imagem e as cores também chamam a atenção. Isso mesmo. Então, nós vimos o passo a passo dessa charge. E vamos relembrar agora conosco, né, o que nós vimos durante a nossa aula. Vamos acompanhar aqui. Então, nós vimos hoje o que é a charge, não é? Então, a charge é um tipo de texto, certo? Que é utilizado para falar sobre atividades, não é? Fatos que acontecem no nosso dia a dia, certo? Usando o humor, né? A ironia de forma leve. E com a arte e língua portuguesa, a gente consegue colocar aí a linguagem verbal e não verbal, o texto escrito e aquele também visual. Consegue trazer até às vezes de forma mais interessante um assunto que talvez seria chato numa conversa. Isso, e nós vimos o nosso passo a passo para você elaborar uma charge. Então, eu tenho certeza que você já tem todas as ferramentas para elaborar a sua charge. Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje.